A gente vai morrer? Bom, ouvi essa pergunta agora há pouco e fiquei pensando sobre ela, sobre esse momento de pandemia que estamos vivendo. Eu sou Gabriela Armon, psicanalista, e vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão chato e tão importante. Bom, sim, todos nós vamos morrer, mas a questão é que a gente não fica o tempo inteiro encarando essa verdade, muito pelo contrário. A maior aflição do homem é a finitude. Então a gente foge dela o tempo inteiro, né? E vai construindo o futuro e vai recriando relações, como se o fim nunca fosse chegar. E que bom que a gente faz isso, porque isso vai nos conduzindo sempre para frente. Mas acontece que diante de uma pandemia, essa possibilidade fica mais escancarada. Ainda mais com as informações constantes, muitas vezes erradas, mas as informações que hoje foram 400 mortos, 1.000 mortos, 50 mil mortos. E a gente se vê tendo que sair de casa, trabalhar e se colocando em risco. E ainda mais quando nós temos crianças que de repente se depararam com a possibilidade da morte antes do tempo, né? Com algum familiar que faleceu ou com as notícias da TV. Então, como que a gente pode lidar com isso? Bem, trabalhar com a verdade é o único e melhor caminho sempre. Não adianta a gente mentir para uma criança, porque a hora que ela descobrir que você mentiu para ela, ela vai passar a desconfiar de você, o que vai afetar demais essa relação. Então, a verdade, ela não precisa ser dita de maneira grosseira ou fria. Não é dizer que sim, o vírus mata e a gente não tem como lutar contra ele. Mas é dizer que sim, todos um dia irão morrer, mas cada um no seu tempo, a gente não sabe quando. E que a gente não tem que se preocupar com a morte, mas a gente tem que se preocupar com a vida. Pior do que morrer é viver com medo de morrer. E como que a gente pode lidar com medo? Construindo vida, criando coisas aqui. Então, dizer para a criança sobre o que é o vírus, que sim, nós temos que se precaver, é muito importante. Não precisa dar uma aula de biologia para ela, mas dizer que sim, estamos fazendo o que está ao nosso alcance, e isso basta. Porque nós não podemos criar expectativas de que a gente controla mais do que a gente pode. Então, lavou as mãos, usou máscara e ficou em casa quando devia, não ficou no lugar aglomerado, ótimo, é isso que você tem que fazer e o que ela tem que aprender. Que ela tem que controlar aquilo que está em suas mãos e não controlar aquilo que está fora dela. Então, converse com as suas crianças e com você mesmo. Entenda que nós não temos controle sobre tudo, então controle aquilo que é possível. E o resto, a gente entrega e segue. Se preocupe em viver a vida e não em se preocupar com a morte. Espero ter ajudado e a gente se vê numa próxima.